Bom dia, povo de Deus, aleluia, glórias a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor, por mais essa oportunidade, mais um dia de bênção, de alegrias e de vitórias nos concede o Senhor, aleluia, nesse nosso encontro com Jesus, graças a Deus. Mais um domingo, primícia do Senhor, primícia da família, né? Primeiramente, priorizamos ao Senhor, certamente você já priorizou o Senhor ainda na sua cama, né? Porque, primeiro, você não sabe no que você vai pisar quando você levantar da sua cama, ou você não sabe no que você vai tropeçar. Você não sabe do que está do lado de fora da sua porta. Aleluia. Mas então nós sempre priorizamos o Senhor e o levamos como um escudo na nossa frente. Nós vemos que Golias, quando ele foi enfrentar Davi, embora Davi sendo um menino e ele dando pose de grandão, mas ele se precaviu. Ele colocou à frente dele alguém para levar um escudo, né? Ele não sabia se não havia uma cilada, se não havia uma armadilha para ele. Ele colocou um escudo. E nós temos que colocar à nossa frente um escudo também. Assim como Davi não estava desprevenido. Ele tinha um escudo. O escudo dele é o Deus de Israel. E esse tem que ser o nosso escudo. Por isso nós priorizamos o Senhor. Aleluia. Pedimos a sua proteção, agradecemos a Ele, pedimos proteção aos nossos. E então começamos o nosso dia. Aleluia. A primeira parte é dele. Porque nós entregamos a primeira parte a Ele e Ele cuida do resto todo do dia, desde que o tempo todo nós estejamos focados nele, né? Aos domingos, né? A primícia, como eu já disse, é do Senhor e da família, né? Louvado seja Deus. Então, vocês querem tirar um tempo para a família de vocês. Bom domingo, bom almoço, né? Bom descanso. Quem vai trabalhar, bom trabalho, né? Quem está repousando, bom repouso, né? Quem está hospitalizado, boa recuperação e boa saúde para você, em nome de Jesus. Amém? O caráter da pregação de Paulo em Corinto. A igreja de Corinto, nós lendo as cartas de Paulo, nós vemos que às vezes a igreja de Corinto, muitas vezes não conseguiam se entender bem sobre quem eles queriam. Na verdade, o que eles queriam era Paulo o tempo todo ao lado dele. Só que Paulo, ele tinha um propósito para cumprir aqui nessa terra. Ele tinha uma obrigação, ele tinha uma ordem para cumprir. Paulo, e ele sabia muito bem exercer isso. Por quê? Porque ele era um soldado romano, ao qual ele já sabia obedecer ordens. E após ter um encontro com Cristo, aleluia, a obediência dele dobrou. Porque o passar dos nossos dias, dependendo da pessoa com quem você convive, você tem que aprender. Ou você mantém um caráter íntegro que você já tem, ou você muda e muda para melhor. Agora, se você quiser continuar do jeito que você está, aí é problema seu. Só que eu não posso impor a você o seu jeito de viver. E você não pode me impor a mim o meu jeito de viver. Mas uma coisa é preciso. Todos nós temos a quem respeitar. E nós temos que respeitar o direito dos outros de escolha. Nós temos que respeitar.
E quando você escolhe alguma coisa, ou alguma pessoa, ou algum emprego, alguma profissão, você tem que honrar aquilo. Você tem que honrar aquilo. Paulo fez isso muito bem, tanto no Império Romano, quanto quando soldado de Cristo. Os mais belos ensinamentos estão nas cartas de Paulo. Paulo ensinou isso muito bem. Ele pagou um alto preço, porém ele fez aquela escolha. E ele tinha certeza daquilo que ele queria. Então nós temos que ter certeza daquilo que nós queremos. Porque a vida é feita de escolhas e sacrifícios. Ele aceitou a Cristo, não aceitou? Foi preciso dar com a cara no pó? Foi preciso cair do cavalo? Foi, porque ele já tinha um chamado. Ele já tinha um chamado. E sendo ele uma pessoa inteligente e obediente e um homem de caráter, então o que ele fez? Ele obedecia. Ele obedecia aos comandos. Do modo que o seu superior romano mandava ele fazer, ele fazia. Do modo que Cristo instruía aos outros a conduzi-lo, a ensinar o evangelho, ele aprendeu. E depois ele passou a conduzir e a ensinar. Por causa da obediência e do caráter. Caráter é algo que não se adquire. Caráter é algo que você tem ele consigo. Agora você usa se você quiser. Se você não quiser, você simplesmente disfarça e esconde. Coloca uma máscara. Coloca uma máscara e segue em frente. Porém, um dia você vai cair do cavalo. Um dia você vai cair do cavalo, não tem como. Você vai dar com a cara no pó. Já viu aquela que a lei da vida é que nem a lei do trânsito, que quando você não respeita as leis de trânsito, pare, vire à esquerda, vire à direita, cuidado, siga em frente, não ultrapassar. Se você não respeita, você sabe que o pior pode acontecer. Você está correndo esse risco. Então você escolhe, e a vida não é diferente. A vida tem uma linha, tem um trânsito a seguir. Quando você sai dessa rota e pega a direção errada e age como um irresponsável, sem nenhuma responsabilidade, na maioria das vezes, o pior que acontece, você acaba prejudicando inocentes. Você acaba prejudicando inocentes, porque era isso que Paulo fazia. Paulo perseguia o povo de Deus. E aquele povo era inocente. Mas um dia ele caiu do cavalo. Um dia ele deu com a cara no pó. E aí então ele ficou cego. Ele ficou cego. E somente aí, ficando cego para as coisas que atrás ele havia feito, ele começou a enxergar o que ele deveria fazer daí para frente. Fazendo tudo diferente. Fazendo tudo totalmente diferente. Como um bom soldado. Mas veja bem, o caráter dele continuava. Só que antes ele tinha um caráter firme, que respeitava o seu superior. Agora, além de um caráter firme, respeitável a Deus, ele amava aqueles que eram próximos a si. Ele tinha amor pelos irmãos de Corinto. E então, às vezes, né, aqueles irmãos talvez tivessem até um certo ciúmes de Paulo e queria Paulo o tempo todo perto deles. Mas Paulo não podia ficar. Paulo tinha uma missão a cumprir. E ele não podia deixar de cumprir essa missão. Tem coisas na nossa vida que nós não podemos deixar de cumprir. Tem coisas na nossa vida que com o máximo que nos doa, nós não podemos deixar de cumprir. Nós temos que fazer, nós temos que cumprir as nossas obrigações.
A família é a nossa principal obrigação depois de obedecer à lei de Cristo. Mesmo porque a família está incluída na lei de Cristo. A família está incluída no meio de Cristo. Agora, se você não tem respeito pela sua família, se você não tem respeito pela lei de Cristo, infelizmente, vai ser muito difícil você conseguir abrir os seus olhos. Muitas vezes você pensa que está enganando. O enganado é você. Muitas vezes você acha que está mentindo. Você está mentindo, mas está mentindo para você próprio. Você está mentindo para você próprio. E você vai viver de engano e de mentira até quando? Até quando você vai viver de engano, de mentira, de farsa? Você sorri por frente e chora por trás? Você tá tudo bem? Conversa, tudo bem? Tá tudo bem. Tá no meio de todo mundo, é aparências. Mas por detrás tem discórdia. Quando não tem alguém para poder presenciar, quando Paulo não estava por perto, a igreja entrava em contendas. Mas Paulo ensinou assim, não, mas Cristo não disse que era assim. Não é que Paulo estava ensinando diferente de Cristo. Eles queriam contender entre eles porque eles estavam em uma disputa. E na vida nem tudo é disputa. Nem tudo é disputa. A maioria das coisas da vida é conquista. É conquista. E a nossa família é uma conquista muito preciosa. Muito preciosa. Que nós temos que cuidar. Mas, olha, não sei. Eu vou falar das minhas plantas. Eu amo as minhas plantas. Só que entre cuidar das minhas plantas e cuidar dos meus filhos, o que eu vou preferir? Eu vou preferir cuidar dos meus filhos. Meus filhos cresceram entre cuidar dos meus filhos. E se meus pais estivessem aqui, quem eu iria preferir? Eu iria preferir cuidar dos meus pais, porque eles já estariam velhos. Porque na vida tem que ser assim. Isso faz parte do nosso caráter. Isso é montar uma pessoa, um ser humano, e não montar uma personagem. O personagem, ele representa, ele não vive. E até quando você vai só representar? Até quando você vai querer viver de aparência? Você vai viver com esse vazio, você não vai se preencher. Você vai ficar buscando, procurando o que está aí do teu lado. Até a hora que você abrir os seus olhos e olhar, não ter mais nada. Não vai ter mais nada, não vai ter mais ninguém. Porque você não valorizou. Você não priorizou, você não cuidou, você não aguou, você não regou, você não adubou. Veja só. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Veja bem, Deus prepara para nós aquilo que muitas vezes os nossos olhos não enxergam, nossos ouvidos não vê. Paulo estava desse jeito. Na verdade, Paulo estava cego. Tanto que quando ele caiu do cavalo, ele percebeu que ele estava cego. Ele não estava vendo o que Deus tinha preparado para ele. Ele não estava ouvindo Cristo a todo tempo falando com ele. Paulo, Paulo, por que me persegues? Por que me persegues? Ele não está ouvindo e muitas vezes nós estamos assim. Então, muitas vezes é preciso fecharmos os nossos olhos para as coisas da carne, para as coisas do mundo, para aquilo que queremos que os nossos olhos vejam, que os nossos ouvidos ouçam,
E não deixe chegar no seu coração, porque se chegar no coração, dificilmente não é consumado. Então é preciso fechar os olhos. A palavra do Senhor diz: se os seus olhos for te levar longe da presença do Senhor, for te conduzir à eternidade condenável, arranque-os. É melhor ir morar com Cristo cego do que enxergar a extremidade do inferno. Então que nós possamos aprender que há nem tudo que os nossos olhos vê, nem tudo que as nossas mãos apalpam é aquilo que Deus quer para nós. É aquilo que Deus tem para nós. Peça ao Senhor: Senhor, abra meus olhos para que eu veja o que o Senhor tem preparado para mim. Senhor, abra meus ouvidos para eu ter sensibilidade de ouvir a tua voz. Senhor, de repente, o banquete que está servido está mais elegante, está mais bonito, mas aquilo não vai me fazer bem, eu não vou me sentir bem. E ali eu vou me sentir um estranho. Eu não estou bem nesse meio, eu não pertenço a esse meio. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Todos nós temos que... Não estou falando de religião, eu estou falando de caráter, eu estou falando de pessoa, eu estou falando de gente. E nós somos gente, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós nunca podemos esquecer disso. Não importa a religião que você tenha, essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Se tem algo em mim que Deus precisa mudar, eu tenho que aceitar e obedecer. Eu tenho que aceitar e obedecer. Se eu não quiser, eu não faço, mas a conta vai chegar. Tudo gera consequência. Não tem como ser diferente. Então tá na hora da gente mudar, porque a sociedade em si está vivendo assim. Esse é o círculo da sociedade. Os que ainda consideram Paulo e os que ainda consideram o caráter da pregação de Paulo, esses estão excluídos da sociedade. Esses estão excluídos da sociedade. Muitas vezes as pessoas pensam: quem está excluído da sociedade é aquele que partiu para o mundo do crime, isso é aquilo. Nem tudo que não é crime é correto. Não é crime, mas é errado para Deus. Não é crime, mas não está correto perante Deus. Você não está obedecendo às leis de Deus. Então, o pecado é um crime. E o pior, é um crime contra a lei de Deus, qual juiz não tem como você corromper. Vamos parar e pensar um pouco nisso. O pecado é um crime. E é um crime contra o autor da criação. Amém? Feliz domingo para nós. Coloquemos isso em prática. Hoje é um ótimo dia para isso, né? Para falar exatamente sobre isso. Ensine seu filho, né? Aprenda com ele se for preciso, porque muitas vezes, né, somos nós quem temos que aprender. Aliás, todos temos o que aprender. Mas paremos um pouco, analisemos um pouco. Acho que hoje eu falei até um pouquinho a mais. Na verdade, talvez eu aborde esse tema mais tarde. Amém? Mas fiquemos com essa palavra em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a todos. Bom domingo para todos. Leiam o Salmo 23 para a glória de Jesus. Aleluia. Vivam ele, coloquem ele em prática na sua vida. Aleluia. E aprenda a obedecer a palavra do Senhor. Amém?
Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus abençoe o seu dia, né, a sua família, né, tenha um bom almoço, um bom domingo, uma boa noite, né? Se você for adorar ao Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos guarde, nos proteja, ó Senhor. Guarde todos os nossos, dando paz, saúde, alegria, prosperidade. Meu Deus, meu Pai, guarda todos, ó Pai, aleluia, as nossas autoridades. Dá-lhes sabedoria, Senhor, para que eles possam obedecer, Senhor, as tuas leis também, Senhor, aleluia, e seguir o teu caráter, ó Pai, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Abençoa, Senhor, a sociedade, enfim, em geral, a todos. Meu Deus, meu Pai, visita os hospitais, abençoa a ala da medicina, meu Deus, meu Pai, visita a todos, ó Pai, toca no coração de todos com a tua santa palavra, e acima de tudo, ó Pai, nos ensina, ó Pai, aleluia, e faça com que nós possamos descobrir e enxergar em nós o caráter que o Senhor deu a cada um de nós e que está escondido, aleluia, Senhor. Abra os nossos olhos para que possamos ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Amém? Bom dia, fiquem todos na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Bom domingo para todos vocês. Amém? Glória a Deus.